Estamos vivendo hoje, com relação às drogas anabolizantes, uma situação semelhante à que ocorreu com o tabagismo no início do século. A utilização por grande número de pessoas, aparentando boa saúde, tende a estimular a noção de segurança. O cinema pode nos dar uma ideia de como era difundido o hábito de fumar. Filmes da época quase que invariavelmente mostravam os artistas fumando. Mais de 50 anos foram necessários para que as estatísticas de incidência de doenças pudessem ser feitas, e graças a esses dados, hoje está bem estabelecido que o fumo produz diversos males à saúde. Os anabolizantes são utilizados desde atletas profissionais que buscam melhorar seu rendimento de forma mais rápida, porém ilegal, até a pessoas comuns que procuram o corpo perfeito a qualquer custo, até mesmo colocando em risco a sua própria vida. Eles aumentam os limites fisiológicos dos músculos, tornando-os maiores, mais fortes e mais velozes. Porém, causam efeitos colaterais muito nocivos à saúde humana, como acne, agressividade, distúrbios menstruais, calvície, engrossamento da voz, riscos cardíacos, câncer de fígado, impotência, esterilidade e ginecomastia, entre outros. Ouviremos agora uma entrevista com o professor de Educação Física, Sr. Armando Mastrantonio Júnior, que além de professor, é dono de uma academia. Substâncias anabolizantes, dentre as três mais importantes, que são o GH, que é o hormônio do crescimento, a insulina e o hormônio masculino, que é a testosterona. A testosterona no organismo é fabricada pelos testículos, só que o que a gente está abrangendo aqui, acho que é a que mais interessa, que são as fabricadas de forma exógena. São fabricadas em laboratório e são utilizadas por atletas e não atletas. Basicamente para aumento de massa muscular, consequentemente aumento de força, desempenho atlético, queima de gordura e outros efeitos. A testosterona também é responsável pelas características masculinas. Então, hoje, como está sendo tão difundido o esteroide anabólico, a testosterona exógena, injetada em mulheres, utilizada por mulheres, essas mulheres acabam tendo características masculinas também. Aumento de pelos, aumento de barba, crescimento inadequado da mandíbula, aumento fora do comum de massa muscular, engrossamento da voz. A curto prazo, ele altera muito os batimentos cardíacos, então a pessoa que já tem uma propensão para ter problema cardíaco, ele pode ter um problema cardíaco, um infarto do miocárdio e morrer em função disso. A médio prazo, seria o aparecimento de cânceres, principalmente do fígado, né, pela toxicidade do produto, a alteração no colesterol, na hipertensão, oleosidade, agressividade, mudança no humor. Mas eu acredito que o malefício maior seria o câncer de fígado. Hoje em dia tem muita criança usando, alunos de academias e de outros esportes também, principalmente a natação, o ciclismo, usam muito anabolizantes a partir de 12, 13 anos de idade. É que os anabolizantes são remédios, foram feitos para ser usados de forma fisiológica. Na verdade, eles são utilizados para doenças terminais, como o câncer, a AIDS, e o que acontece é que os atletas que querem um aumento exagerado e uma aptidão atlética exacerbada, chegam a utilizar 100 vezes a quantidade fisiológica. Na verdade, os anabolizantes são usados de forma aleatória, não causam dependência química, então eu não vejo como eles serem porta de entrada para outras drogas, né? São usadas aleatoriamente por um período de tempo, fazem sessões e depois paradas, voltam a usar. Não existe uma regra definida e não existe também uma dependência química. A dependência é mais emocional. Os anabolizantes acabam também
tendo influência no comportamento dos usuários, né? Usado em grande escala e por um longo tempo, aumentam a irritabilidade, a agressividade, produz acne, oleosidade excessiva da pele, outras alterações, por exemplo, alteração de humor. Algumas pessoas ficam depressivas, distração, esquecimento, confusão mental até. E isso pode influir no desempenho dele a nível de escola ou do trabalho também. Todo mundo sabe que o Brasil é o país que mais se preocupa com o corpo, com a beleza do corpo no mundo, né? E as pessoas procuram as academias em busca desse corpo perfeito, dessa beleza que hoje está sendo divulgada e difundida aí. Então as pessoas muitas vezes não têm paciência de esperar, né, os efeitos, os resultados dos exercícios, das dietas, e fazem uso dessas substâncias para acelerar, potencializar o exercício e atingir esses objetivos. E para isso, muitas vezes, acabam colocando a sua saúde em risco, né? Porque nem sempre o anabolizante é responsável por um resultado satisfatório. Nem sempre a pessoa tem genética para isso. Se só os anabolizantes fossem responsáveis pelos campeões, a gente veria um monte de campeões pela rua todo dia. E não é isso que acontece. Então precisa ter treinamento adequado, alimentação adequada, genética, tá? Uma propensão genética para se conseguir atingir um resultado satisfatório. E as pessoas nem sempre observam tudo isso e fazem uso inadequado dessas substâncias, formando às vezes um corpo superficial e detonando às vezes a própria saúde.